Aí, vamos lá! Está online já, está online já. Bom, olá a todos e a todas, boa noite. Hoje é um dia muito especial, dia 16 de outubro. Nós estamos aqui na segunda edição do programa Sinapse. Nós tivemos o primeiro encontro com o Dr. Quirino e hoje nós temos aí a grata participação de uma das pessoas que mais representa o Brasil e a informação sobre prevenção e espiritualidade, políticas públicas, saúde pública, saúde coletiva, que é a doutora Zila Sanches. Então, eu quero primeiro dar boa noite a você, Zila, seja muito bem-vinda, é um prazer estar aqui com você, viu? Obrigada, Maurício. Eu aproveito para agradecer o Pete, o Ivanildo também, e o programa de vocês, Sinapse. Um prazer. Ok. Nós estamos aqui com o Pete Hauer também. Pete é advogado, ele é presidente da Comissão de Políticas sobre Drogas da OAB no Paraná. Ele também é vice-presidente do Conselho Estadual de Políticas Públicas do Paraná. Eu pedi para ele resumir um pouco o currículo dele, porque também ia ficar bem extenso, né, Pete? E também estamos aqui com o Ivanildo Andrade, que é psicólogo e também é especialista em saúde pública. E boa claro, noite. Boa noite, Pete. Boa noite, Maurício, uma honra estar com a Zila. Eu gosto muito de falar, mas hoje eu só quero escutar quase tudo. Eu também, né? Nós já combinamos aqui que nós vamos maximizar o tempo com você, Zila, para que seja uma noite muito especial, porque a gente sempre cresce, né, ouvindo você, porque tudo que você fala faz sentido, além de ser baseado em eficácia, em ciência, né, em pesquisa, em evidência, é muito bom. Bom, a doutora Zila Sanches, ela é formada em farmácia e bioquímica, né, pela Universidade de São Paulo, pela USP, e ela também é mestre em psicobiologia e doutora em psicobiologia. É uma professora essas duas foram pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Ela também é professora livre-docente da Unifesp. Também tem um pós-doc na Universidade de Michigan, não é isso, Zila? Isso, eu fui fellow lá na Michigan State. Isso. Na Michigan e também aqui na Unifesp, não é isso? Na Unifesp, isso. E, assim, ela é coordenadora hoje, talvez, aí do programa que mais nos ajuda com informações sobre o uso de substâncias relacionadas ao adolescente, a alguns centros metropolitanos como São Paulo. Também fez uma pesquisa fantástica, né, que eu quero dizer que eu usei muito essa pesquisa e divulguei ela muito pelo Brasil, enquanto professor da FEBRACT, da Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, e essa pesquisa, que foi o mestrado dela, o doutorado, foi as práticas religiosas atuando na recuperação de dependentes de drogas, a experiência de grupos católicos, evangélicos e espíritas. Foi um divisor de águas, inclusive o prefácio Voo da Fênix é uma obra-prima, é quase uma poesia, né, e é emocionante. Não sei se vai dar tempo, mas eu publico depois. Pode publicar, né, Zila? Pode, claro. Teu doutorado está público para nós. E a minha pergunta é sobre justamente esse seu doutorado. Né? O que significou, o que motivou você, né, a fazer essa pesquisa, e o que significou para você esse doutorado, você trazendo a questão da espiritualidade, né, para o meio acadêmico e vir com uma obra dessa que foi uma obra que nos ajuda muito até hoje. Sim.
Bom, obrigada pelo convite, né, de estar aqui, e a pergunta, eu acho uma pergunta bem relevante e que ela traz uma história, né, então o meu doutorado, ele decorre de alguns dos meus achados do mestrado. Então, no meu mestrado, eu acabei estudando quais eram os fatores que protegiam adolescentes que moravam em situação de vulnerabilidade social, em regiões de favela, né, o que os protegia do uso de drogas. Então, a gente comparou um grupo de adolescentes que usavam, consumiam drogas, e adolescentes que não consumiam nas mesmas regiões de tráfico, de alto nível de tráfico, tá? E a gente queria entender por que existe um grupo que consegue viver nessa condição e não começar o consumo, né? E aí, o que surgiu é que duas respostas principais: a influência da família e da religião, da religiosidade, na verdade, tá? Então, que seria realmente a prática de uma religião. E isso era foi muito forte, chamou muito atenção a diferença entre eles, o quanto que realmente aquele grupo que não utilizava drogas era o grupo que tinha uma vivência, adolescentes, tá? Participação em grupos de jovens, totalmente já enfronhados nos grupos religiosos, independente da religião, tinha de tudo, tá? De diversos segmentos religiosos, claro, a maioria é evangélico-católico, mas encontramos espíritas, umbandistas e assim por diante. Bom, aí, depois disso, quer dizer, em paralelo a isso, eu lembro que quando eu estava terminando o mestrado, saiu uma reportagem, isso foi em 2003, 2004, mais ou menos, saiu uma reportagem super interessante de capa, dizendo que a fé tinha um papel, assim, que as pessoas estavam se curando da dependência de drogas pela fé. Então era uma coisa que estava muito na mídia, muito mais do que hoje, inclusive, tá? E eu até tenho uma hipótese para isso, mas então surgiu aquela questão, né, do tipo, bom, a gente está vendo que a religião tem um papel muito importante na prevenção. Como será que isso funciona em termos de tratamento? Né? Será que tratamento aqui também entre aspas, não estou me referindo a tratamento médico, mas ao cuidado, à atenção que muitas vezes aconteciam ou em comunidades terapêuticas ou dentro da própria sede da religião, na igreja, no centro espírita, tá? No templo. Então, como que isso se dava na prática? Como que as pessoas conseguiam... Primeiro, será que é verdade que as pessoas conseguem se recuperar exclusivamente pelo meio religioso? Como que isso se dá, né? E como que isso estava naquela época distribuído em termos de Brasil, né? Assim, em termos no caso não digo Brasil, porque eu olhei São Paulo, mas a gente comparou com a Espanha, depois eu chego nisso. Então, eu fiz uma parte do meu doutorado, eu fiquei 1 ano na Espanha e coletei os mesmos dados na Espanha também, tá? E o que a gente, então, queria? Realmente responder a como que, primeiro, se a religião realmente tinha um papel de proteção e nessa recuperação da dependência de drogas, tá? Como que se dava nas diferentes religiões? A gente pegou as 3, que naquele momento eram as 3 mais prevalentes, né, no brasileiro, e quais eram, como que as pessoas justificavam que isso tinha sido realmente importante, como é que funcionou o processo todo. E aí a gente realmente entrevistamos, somando Brasil e Espanha, foram cerca de 120 pessoas, com entrevistas bem longas, de 3 horas. Naquela época eu trabalhava muito mais com método qualitativo, etnográfico. Hoje eu sou professora de epidemiologia, ambos são, digamos assim, são métodos, né, são formas de estudar a saúde coletiva, mas são maneiras diferentes. E a gente coletou as histórias de vida dessas pessoas, com apoio, no fim, tivemos apoio de muitos grupos religiosos que conseguiam localizar essas pessoas para a gente, que tinham passado pela experiência, né, que se recuperaram da dependência através, majoritariamente, da religião, não vou dizer exclusivamente. Inicialmente, a gente buscou o grupo que tinha se utilizado exclusivamente da religião. Só que, no grupo espírita, por exemplo, a gente descobriu, na prática,
que tinha uma questão de que o próprio modelo de tratamento espírita pedia para as pessoas utilizarem medicamento, buscarem uma ajuda psiquiátrica, e aí isso acabou impedindo que a gente trabalhasse só com aqueles que tinham feito uso exclusivo da religião. No entanto, nesse estudo, a gente conseguiu encontrar as pessoas que tinham feito uso exclusivo da religião, as pessoas que tinham feito uso combinado com outros tipos de intervenção. E o que a gente traz, né? Primeiro, uma descrição realmente de uma realidade, de que, primeiro, que isso estava, hoje mais ainda, mas naquela época extremamente disseminado no Brasil, então era muito presente esse tipo de tratamento. As pessoas tinham relatos muito intensos e persistentes em relação à abstinência, e sempre um discurso, naquela época, muito associado a uma dificuldade, inclusive, de acessar outros tipos de tratamento, mostrando o quanto que era fundamental esse grupo religioso, porque eles muitas vezes tentaram acessar a saúde pública, né, o SUS, e não conseguiam, porque naquela época não existia. Hoje existe uma estrutura bem mais, não em todos os municípios, mas CAPS-AD em diversos municípios. Na época, nem isso a gente tinha. Então, as pessoas, elas precisavam essencialmente daquilo, né? Eu vou deixar vocês perguntarem, senão se deixar, eu vou contar toda a história, mas se vocês quiserem alguma coisa específica, senão eu sigo contando um pouco mais do que a gente achou. Ok. Ivanildo, você quer fazer uma pergunta? Eu anotei aqui até duas. Na verdade, chamou muita atenção essa fala da doutora Zila. Família e religião como fatores altamente eficazes de prevenção, até mesmo um fator de proteção, né, ao uso de substâncias. E aí ela cita em um dado momento que a fé, a religiosidade, a espiritualidade, me parece que foi um pouquinho mais trabalhada lá atrás, enfim, não vemos ou não percebemos muito isto hoje. Talvez não está muito, não se traga muito isso para reflexão na mídia, principalmente. Aí eu engato uma pergunta. A doutora Zila, do meu ponto de vista, é a maior especialista, a maior pesquisadora, a melhor pesquisadora no Brasil, produz muito material em relação ao problema do alcoolismo, né, da dependência química do alcoolismo, entre os jovens, entre os adolescentes. Pensando nessa questão da família, pensando nessa questão da religião como fator de proteção, e a partir das pesquisas que a senhora vem realizando, e compreendendo inclusive o aumento no consumo, a precocidade no consumo, qual é a relação que a senhora pode fazer e dizer assim para nós e para quem está nos ouvindo, o que a senhora identifica hoje como mais preponderante e arriscado, ou de risco, fator de risco, para que os jovens estejam tão envolvidos e tão consumindo tanta droga e consumindo tanto álcool nos nossos dias de hoje? Então, eu acho que, bom, essa situação é uma situação que depende de vários fatores, tá? Claro que é difícil a gente dizer, olha, porque as pessoas estão mais afastadas da família ou porque elas estão menos apegadas a uma religião. É difícil dizer uma coisa só. Então, é um combinado de fatores. Que alguns desses fatores não são só individuais. Então, claro, as famílias hoje, o que a gente nota é realmente uma maior permissividade, né, dos pais, com horário para voltar, com eventos, em deixar os jovens saírem e voltarem intoxicados e tudo bem, porque teoricamente na cabeça de muitos pais isso é uma fase e que vai passar. Então, tem muito essa permissividade. A questão toda também, nesse momento, a gente vê que cada dia mais no mundo, nós temos uma redução
de pessoas que se declaram efetivamente vinculadas a uma religião, né? Então, mesmo no Brasil, a gente tem um aumento nesse número de pessoas ditas sem religião. Então, talvez isso também possa ser um fator. Tem toda a questão do estímulo da mídia, né? Então, esse estímulo ao consumo de substâncias, esse discurso, por exemplo, que a gente entende perfeitamente o uso do canabidiol como uma substância medicinal, ou a substância em si, mas a mídia fazendo todo um forfé aí de que a cannabis é medicinal e o adolescente pega isso como uma mensagem. Eu estou utilizando um remédio, tá? Mas recentemente, não sei se vocês acompanharam, até postei isso no site do Previna, o aumento voltou com essa utilização do streaming agora, né, dessa Netflix, Amazon, etc., existe menos controle das cenas de tabaco, de consumo de tabaco, de álcool, de uso de drogas. Então, deu uma explosão nos seriados dessas cenas que naturalizam o consumo. Quando a gente junta tudo isso, né, e esse estímulo todo, e mais ainda a facilidade de acesso, que cada dia é maior, né, seja do álcool, seja das substâncias ilegais, como a maconha, a cocaína e o crack, quanto mais acesso, mais disponibilidade, menos controle eu tenho, maior é o consumo. Então, a soma de tudo isso nos leva a um quadro de consumo por esses adolescentes. O que a gente, como sociedade, poderia e deveria estar fazendo? A primeira coisa é a gente perceber que isso é algo grave, ou seja, a gente não prevenir esse consumo na adolescência implica, muitas vezes, em desfechos negativos, em acontecimentos negativos, inclusive a dependência, na idade adulta. Então, o foco da prevenção é a gente retardar ao máximo a iniciação de qualquer substância, tá? Porque isso não é uma questão moral, assim, mas por que a gente fala, por exemplo, dos 18 anos para o consumo de álcool, né? Dos 18 anos para o consumo de tabaco? Existe uma base neuroquímica para isso, que inclusive nem deveria ser 18. A gente, se fosse realmente levar à risca o processo de desenvolvimento do cérebro, o ideal seria alguma coisa em torno de 21, 23 anos. Mas o 18 já está, digamos assim, está de muito bom tamanho, já é difícil controlar os 18, seria mais ainda depois. Mas por que isso acontece? Porque quando o cérebro se expõe a essas substâncias, numa fase em que ele está em desenvolvimento, ele se acostuma, ele é modelado com a presença da substância, da droga, de forma a necessitar mais dessa presença contínua. Então, ele se adapta de uma maneira muito diferente à presença da substância do que o cérebro de um adulto se adapta. Mais do que isso, a sensação, o estímulo que vem pelo consumo é maior no cérebro do adolescente do que do adulto. Então, se a pessoa faz uma experimentação na idade adulta, o reflexo é totalmente diferente, o resultado é totalmente diferente daquele do cérebro do adolescente. Então, por que eu digo que é preocupante? Porque o nosso foco é olhar para esse adolescente, porque quando eu consigo prevenir aqui essa iniciação, eu reduzo todos as chances de que os danos ocorram. E não estou falando só de droga ilícita, estou falando mesmo de álcool, porque muitas vezes os pais falam, não, mas ele está só tomando uma cervejinha comigo na hora do almoço, ele está só tomando um gole de álcool comigo. Não, mesmo esse só, quando a gente está fazendo isso com o cérebro de um adolescente, isso é muito. E aí, uma outra coisa que é muito interessante, essa presença do álcool no cérebro do adolescente estimula, inclusive, ele facilita, inclusive, a dependência de outras substâncias na idade adulta. Então, não é assim, é porque ele começou o álcool cedo, ele vai se tornar dependente de álcool. Não. Essa presença muito precoce do álcool estimula a dependência de outras substâncias também. Então, é por isso que a gente discute tanto a necessidade da prevenção precoce, o quanto antes. E cada dia mais, assim, a gente tem que
trazer para a sociedade esse discurso, porque as pessoas ainda têm dificuldade de ver, por exemplo, o álcool, que é a droga mais presente, especialmente nessa faixa etária, que é a droga da iniciação e tudo mais, muitas vezes as pessoas não veem isso como um problema, né? E muitas vezes existem até componentes de discursos, como é que eu vou te dizer? Discursos antiquados, de pessoas que, mas a minha mãe, mas o meu pai me ensinou, sabe, a beber, então fica uma coisa meio cultural, não, mesmo esse uso cultural, ele é um uso prejudicial para o adolescente, não existe um uso seguro para ele, não existe falar de redução de danos para adolescente, né? É diferente de uma situação de adulto. Sensacional. E uma coisa que eu queria comentar também, que eu queria ter comentado no começo, quando eu comecei os meus estudos em relação à espiritualidade, à religiosidade, uma coisa que eu percebi é que internacionalmente a quantidade de dado epidemiológico que a gente tem, que são os dados que mostram a associação, né, entre a religiosidade / espiritualidade, em geral eles são coisas diferentes, mas que são, em geral, nos estudos científicos, são colocados no mesmo balaio, né? O quanto que isso realmente reduz consumo de drogas, tanto no nível daquele que ainda não experimentou e não vai experimentar, quanto daquele que consumia e utiliza a religiosidade / espiritualidade para reduzir esse consumo ou para realmente parar esse consumo. Existe, assim, a quantidade de evidência já na época, né, a gente está falando de 15 anos atrás, já era gigantesca. Hoje é monstruosa. E o que eu percebo na prática é que muitas vezes a gente não dá o devido valor a essa informação, porque é uma informação importante, é importante que os pais saibam, eles saibam que não é um achismo. A evidência, e não é evidência, o que menos tem é a brasileira, né? Tem pouco estudo no Brasil sobre isso. O que mais tem são evidências, por exemplo, norte-americanas, europeias, australianas. Então, sempre mostrando o quanto que realmente essa religiosidade e espiritualidade acaba sendo um fator importante no processo, tanto de prevenção primária, quanto já no que seria terciária, numa fase de recuperação, né, entre aspas, um tratamento. A gente precisa trazer isso de novo para o discurso, né, brasileiro, e a gente começar a se preocupar, mas nunca com aquela digamos, polarização, do tipo, olha, é só isso que funciona, é só isso que tem que ser feito, não. Digamos assim, em drogas, no nosso campo, não existe nada que seja único, tá? Então, tudo tem que ser combinado. Então, é interessante trabalhar a questão da religiosidade, espiritualidade, é importante trabalhar a questão da família, é fundamental trabalhar as políticas públicas, a gente tem que mudar a legislação de álcool, tem que melhorar essa legislação, tá? Então, tudo isso junto, controlar melhor a questão da propaganda, o marketing, tudo isso junto é proteção. Sem a gente pensar que só vai resolver de um jeito. Vai ter gente que vai resolver de outro, vai ter gente, inclusive, que vai ter essa experiência religiosa e para ela não vai funcionar. Porque quando a gente fala que é um fator de proteção, a gente faz uma análise estatística e descobre que no grupo, por exemplo, que recebeu essa intervenção religiosa, esse tratamento ou participação no grupo, nesse grupo eu tenho mais pessoas que conseguiram se recuperar, ou mais pessoas que não utilizaram a substância do que no grupo que não teve essa mesma exposição. Então, em epidemiologia, a gente sempre compara dois grupos. Isso não quer dizer que eu não tenha pessoas, né, diferentes. Então, eu tenho gente que não participou da religião, mas teve sucesso. Eu tenho gente que participou da religião e não teve. Tenho, mas é em menor proporção, né? Então, é assim que funciona a nossa análise epidemiológica nesse tipo de estudo mesmo. Doutora Zila, só para completar essa sua colocação, você fez uma revisão literária em 2007
né? Eu acredito que muito do que você falou tem mais de 80, se não me engano, de 80 estudos nessa revisão de diferentes países e com 2.000, 3.000 pessoas, né, mostrando, acho que a revisão chama religiosidade, a espiritualidade e o consumo de drogas. E em todas, né, a evidência de que a religiosidade e a espiritualidade, é claro que eu tenho certeza que essa combinação é importante, né, com outras técnicas farmacológicas, né, algum outro tipo, mas e o Brasil praticamente está fora disso, né? Nós não temos pouquíssimas pesquisas, nós temos realmente poucas pesquisas nessa área. Na verdade, esse é um ponto importante. Não é que a gente tem pouca pesquisa sobre o efeito da religiosidade no campo da prevenção do uso de drogas. Na verdade, a gente tem poucos estudos na área de drogas no geral no Brasil, tá? Então, a gente consegue contar nos dedos quem são os pesquisadores nesse campo no Brasil hoje. Todos se conhecem, né? Porque nós somos poucos. Então, eu diria que é uma deficiência no geral. A gente tem, sim, deficiência numa produção mais, como é que eu vou te dizer, mais intensa, do tipo, mais pesquisas, mais produtos, mas isso é um reflexo de, digamos assim, o Brasil, comparado com países desenvolvidos, tem menos pesquisadores no geral, tem menos financiamento de pesquisa no geral, então eu não acho que seja um problema exclusivo da área de drogas, é um problema da nossa fase de desenvolvimento econômico, da nossa fase de desenvolvimento social. Não dá para apontar culpados, é a fase que nós estamos, muito parecida com muitos dos nossos vizinhos, né, da América Latina, por exemplo, tá? Mas fica aí uma ideia da necessidade realmente de se discutir, de se trazer mais esse tema, né, para os estudos, de se ampliar essa discussão e ampliar o financiamento realmente para pesquisa nessa área, porque é só a partir realmente de dados científicos que a gente consegue saber se a gente está no caminho. Porque muitas vezes, o que a gente percebe na prática? A gente acha que funciona de um jeito, e aí vem a ciência e nos mostra que, de repente, não é bem aquilo, né? Ou que seria melhor se fosse de outro jeito, que ia dar mais certo se fosse de outro jeito. Então, é importante a gente ter, sim, essa evidência científica para a tomada de decisão política dos gestores, e das pessoas que gerenciam serviços assistenciais, né? É fundamental isso. Sim. E aí, Pete, quer complementar? Pode falar, Pete. Não, tranquilo. Vai lá. Vamos falar justamente isso que a Zila agora tocou nesse assunto. Pesquisa científica, evidência científica. Antes de fazer a pergunta, eu gostaria de solicitar àqueles que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, que curtam a página Dependência Química e Saúde. Curtam lá a revista, a página, certo? Vão lá, apoiem, que sempre nós estamos trazendo esses temas também bem relevantes. Então, Zila, eu vou fazer uma questão que vai abrir assim em três direções. Prevenção e pesquisa, certo? O que nós temos hoje? Primeiro, como que é trabalhar num país que não tem cultura de prevenção nenhuma? Primeiro tem que acontecer para depois se tomar uma atitude, como é o Brasil. Certo? Segundo ponto, que me preocupa muito hoje também, é a falta de pesquisas, certo? A falta de programas de pesquisa, a falta de pessoas para fazerem isso, certo? E verbas, e às vezes até quando sai uma verba, alguns institutos educacionais e coisa mais brigam quando deviam, quem sabe, até repartir isso daí, esse conhecimento, tá? E como podemos também, o que fazer nessa parte de uma mudança de legislação para o atendimento de pesquisas, que é o que funciona. E me preocupa também muito é que hoje tudo nós falamos somente sobre evidência científica. E o que nós vemos hoje, certo? Às vezes sai uma pesquisa sobre uma mesma matéria dizendo isso. Caso
caso mais normal é o da maconha. Uma pesquisa de uma universidade dos Estados Unidos falou, mesmo assunto, é bom para isso. A outra, é ruim para aquilo, certo? Então, de que forma, e me preocupa muito essa questão da evidência científica, porque a evidência científica, daqui a pouco, dependendo da metodologia, leva somente para um ponto, e deixa de mostrar aquilo que também, daqui a pouco, poderia ser mostrado. Certo? É isso que eu gostaria que você fizesse. Sim. Não, e é uma colocação super pertinente, né? É uma discussão que a gente costuma ter no meio acadêmico, é exatamente esse de qual é o nível de evidência científica que a gente aceita para tomada de decisão. Do ponto de vista de metodologia de pesquisa, a gente consegue, existem alguns critérios para desenho de estudo e de que maneira eles podem ser utilizados, por exemplo, para aquilo que a gente chama de inferência causal, quer dizer que algo, né, que essa exposição leva a esse desfecho. Existem algumas características que nos permitem saber quais são os artigos, os dados científicos de melhor qualidade e de pior qualidade. Porém, existe um desenho de estudo que a gente chama de meta-análise, que é o principal, é o desenho de estudo mais robusto, porque é aquele que nos permite juntar toda a evidência que existe até o momento dentro de um determinado aspecto, avaliando, por exemplo, o efeito de uma substância X no tratamento do câncer. Essa meta-análise, ela vai permitir que a gente pegue os estudos com seus diferentes desenhos, né, às vezes com diferentes quantidade diferente de pessoas, etc., e veja em essência, né, fazendo uma análise estatística no final, qual é o efeito final, ou seja, juntando tudo, o que a gente tem hoje. Mas eu concordo com você que mesmo assim a gente tem que tomar muito cuidado para tentar dissociar qualquer tipo de ideologia pessoal, qualquer tipo de militância política da ciência. Militância política, ideologia política e ciência não se misturam, tá? A pessoa, ela pode ter como pesquisadora a sua ideologia, a sua crença política, mas ela não, de maneira nenhuma ela pode utilizar da ciência para fazer, para tentar comprovar aquilo que ela acha que é, né? A sorte é que quando a gente faz essas meta-análises e a gente junta tudo, o que sobra no final, em geral, é algo bem consistente, tá? Então, por exemplo, hoje, se você for olhar, tem toda essa discussão realmente do uso da maconha, não nem digo da maconha medicinal, não é isso, mas da substância, né, do CBD especificamente, em algumas doenças. E aí, quando você junta toda a informação, você vê que para algumas doenças não é verdade que funciona. Se você fizer essa meta-análise, não chega, né, a um resultado positivo. Para outras específicas, sim. Então, hoje, o que eu te digo é que a gente tem que sempre buscar, quando quer tomar alguma decisão, as revisões sistemáticas e especialmente as meta-análises, que são dois tipos de desenho que juntam os diversos achados e evitar utilizar um artigo isolado, 2 artigos isolados para tomada de decisão, porque isso realmente é arriscado. É arriscado, seja porque todos os estudos têm limitações, isso é fundamental dizer, então não existe um estudo científico sem limitação. Se algum pesquisador disser, olha, o meu estudo é perfeito, não tem limitação nenhuma, ele está mentindo, isso não existe. Todo estudo tem algum nível de limitação. Então, a melhor forma é a gente declarar isso muito claramente no nosso estudo, e quando divulgar também, né? A gente tem que dizer, olha, estou trabalhando com essa amostra específica, com essa faixa etária específica, com tais e tais restrições. Mas é um alerta realmente importante. A gente tem que cada dia mais tomar cuidado para não transformar a ciência, né, ou o fazer científico inadequado, né, para comprovar uma tese que muitas vezes não se sustenta. E muitas vezes acontece o contrário. A gente acaba achando um resultado inesperado. Eu lembro no meu mestrado
que a gente encontrou que a escola, a gente perguntava para os adolescentes sobre qual era a instituição, entre aspas, a fonte de informação sobre drogas que eles mais confiavam. E curiosamente, a que ficava a pior era a escola. E isso, para mim, na época, foi um choque, assim, como? Não pode, não é possível que seja isso. E aí, enfim, isso foi não só nesse estudo, depois a gente publicou esse dado, inclusive, mostrando que, na verdade, a família era a fonte da informação de maior credibilidade do adolescente, e eu também não esperava isso, porque a gente sempre diz, né, porque o adolescente é rebelde, não confia na família. Não é verdade. Não só o nosso estudo, mas diversos outros mostram que a família é a principal fonte de proteção mesmo do consumo de substâncias. Mas diversos outros achados foram surgindo, né, com o tempo, e mostrando que é isso, que realmente a escola brasileira está complicada, continua, enfim, mas não era o esperado. Da mesma forma que quando a gente foi avaliar um programa específico do governo federal, que tinha um modelo lógico que funcionava fora do Brasil, que tinha um modelo lógico adequado, o modelo original internacional, ninguém imaginava que o resultado seria negativo, né? Tanto que quando vem o resultado, você fala, não pode ser, vamos passar para outro, né, para uma segunda pessoa, um segundo estatístico fazer análise, porque não é possível. Então, assim, e depois disso, a hora que a gente testa, retesta, vê, não, o resultado é esse, é consistente, a gente é contra o esperado, mas é o real. Então, a gente tem que trabalhar com esse dado, é o real, está acontecendo assim no Brasil. Agora, a gente tem que entender por que está acontecendo assim. O que será que aconteceu para levar a isso? Então, a gente vai atrás dos porquês, em todos esses casos que eu comentei com vocês, né? Então, a ciência, ela funciona muito assim também. A gente tem uma hipótese, a gente testa, de repente a gente recebe uma resposta num estudo, às vezes, muito robusto, diferente daquela que a gente tinha hipotetizado antes, e a gente tem que ir atrás de explicações para isso através de outros estudos, né? Para ver em que momento, por que será que está funcionando diferente aqui no Brasil? E cada dia mais a gente percebe que não dá para a gente extrapolar resultado de pesquisa internacional daquilo que envolve aspectos sociais para o Brasil. A dinâmica é muito diferente. Mesmo essa questão dos programas escolares é muito diferente. A gente tem que adaptar o máximo possível para a nossa realidade, para o nosso contexto, que é muito atípico em muitas instâncias, né? Bom, muito pertinente. Eu quero até fazer um comentário disso e já dar uma sequência na outra pergunta. Eu quero dizer a todas as pessoas que estão participando, tem muitas pessoas dando boa noite, fazendo algumas perguntas. Hoje a gente não vai fazer como o programa Retorno à Vida, até para a gente não perder muito foco, não tirar a atenção da Zila nas respostas, porque eu não sei se vocês perceberam, mas é uma complexidade, não vou dizer que é tão difícil de entender, mas é uma complexidade no sentido que abrange muita coisa. Falar sobre o uso de drogas na adolescência, família, envolve uma série de variáveis, né? E o meu comentário é assim: a desinformação, a fake news chegou na ciência também. Nós temos que tomar cuidado com o marketing, o capitalismo e as indústrias estarem utilizando, né, a própria ciência para divulgar dados e números e situações. E uma outra pergunta é assim, uma coisa que me chamou muito a atenção no Free Mind, na sua fala, foi que existem ações que não seriam tão caras e tão difíceis de o Brasil poder fazer com a população de adolescente, de políticas públicas, que são possíveis de fazer, que não são caras e que são altamente eficientes, elas funcionam. Então, assim, nós estamos vivendo a fake news da ciência também, e como é que o Brasil pode... Poderia pensar, né, nesse... Isso.
nesse cenário. Então, assim, em relação à fake news, eu acho que, assim, a fake news é um fenômeno que entrou em todos os setores da sociedade, tá? E, inclusive, no meio acadêmico. E aí, o que a gente percebe na prática, isso, se você, assim, digamos que hoje a gente chama de fake news, mas existem diversos pesquisadores, assim, internacionais principalmente, que discutem o mau uso do dado científico, especialmente, por exemplo, por indústria farmacêutica, né? O que isso quer dizer? Um exemplo clássico de medicamentos que foram testados, eles mostraram não funcionar, e às vezes até muitos efeitos negativos em diversos ensaios, mas a indústria publicou apenas os ensaios que mostrar. Ensaios são os estudos que são desenhados para você testar medicamentos, testar vacinas, né? E até programas de prevenção. Mas nesses ensaios, eles só publicaram os que mostravam resultado positivo. Então, existe já na ciência há muito tempo uma discussão do que a gente chama de viés de publicação, de que muitas vezes o pesquisador só publica o que lhe interessa, seja por um interesse econômico, do tipo, olha, eu estou sendo financiado pela indústria X, então eu vou dar um jeito de dizer que isso aqui funciona, né? Então, por exemplo, existe uma discussão muito intensa dos cigarros eletrônicos e boa parte da publicação científica sobre a não toxicidade e a maravilha, entre aspas, do cigarro eletrônico vem da própria indústria que desenvolve cigarros. Então, isso é um conflito de interesse gigantesco. Mesmo na minha área, né, de avaliação de programas de prevenção, a gente tem uma discussão muito intensa do quanto que o próprio desenvolvedor do programa não poderia ser avaliador do seu próprio programa e muito menos publicar dado sobre o resultado do seu próprio programa, né? Conflito de interesses. Né? Conflito de interesse. Então, isso é uma discussão gigantesca. Então, na verdade, quando a gente fala de fake news, eu acho que a fake news, ela engloba tudo isso. Porque, na verdade, são muitas vezes formas de analisar os dados, formas de você filtrar a sua amostra e trabalhar só com quem lhe interessa, formas de publicar só o resultado positivo e deixar de lado todo o resultado negativo. Isso é uma forma de fake news, porque você está exatamente, você está omitindo uma boa parte da outra história que mostra o contrário, né? E isso não é, eu vou te dizer, não é de agora. Agora parece que isso toma mais visibilidade, a gente está discutindo mais, e a gente está discutindo mais tudo, né? Doutora Zila, o caso dos opioides, né? Nos Estados Unidos. Exato, também. Então, assim, se a gente for pensar hoje, quem mantém realmente toda a epidemia de opioides nos Estados Unidos? A indústria farmacêutica. Eu não estou dizendo que a indústria farmacêutica, eu sou farmacêutica, eu não estou dizendo que é uma indústria que não tem que existir, é claro que tem que existir. Claro. É responsável pela quantidade de anos de vida que nós ganhamos nas últimas décadas, é claro, mas no meio do bem que ela faz, existe alguma coisa, né? Existe um mal aí que a gente tem que ficar atento, né? Tem que estar alerta a esse tipo de situação. Então, isso existe sim, e a gente tem que se proteger, é um tema que faz parte do nosso meio e a gente discute, mas muitas vezes a sociedade não percebe. E é por isso que muitas vezes ela vai lá, abre o jornal, manchete. Vinho protege de câncer de mama. Isso é uma verdade. Tem uma reportagem, até uso em aula essa. Vinho protege de câncer de mama. Aí você vai ver, existiu esse estudo mesmo. Ele é feito in vitro, que é com célula, nem é com ser humano. E ele é feito com uma substância do vinho tinto, que sabe? E aí você vai ver o epidemiológico de quem consome vinho, né? O consumidor, o ser humano. O efeito é exatamente o oposto, né? O efeito é carcinogênico, ou seja, o álcool é uma substância que causa câncer e causa câncer de mama. Então, só que a notícia lá, as pessoas leem e falam, que legal, vou começar a tomar vinho tinto para me proteger do câncer de mama, quando, na verdade, ela está fazendo exatamente o contrário ao tomar. Não tenho nenhum problema, quer tomar, tome, mas saiba que o vinho, qualquer bebida alcoólica é carcinogênica. Claro que quem tem mais disposição já genética para isso vai ter mais chance também. Você vai acumulando as chances, né, de várias fontes, não é só do álcool. Mas o álcool, ele hoje é comprovadamente uma substância carcinogênica. Então, só que a mídia não traz essa informação. Ela traz de outro jeito. Maconha medicinal. Outra situação.
Exato, exatamente. Então, você, ao mesmo tempo, né? Bom, eu vou fumar um baseado, mas peraí, você tem epilepsia refratária, entendeu? De que maneira que. Então, enfim, é tudo muito complicado. E é isso, a mídia faz um discurso que muitas vezes confunde. Muitas vezes não é exatamente uma fake news, mas ela é uma informação manipulada. E nós, cientistas, quando a gente, assim, eu particularmente, quando tem umas coisas que eu leio, eu falo, não é possível, não é possível que estão vendendo dessa forma essa informação. Muitas vezes não é que a informação ela é errada, mas a forma que ela está sendo apresentada, exatamente, ou ela é superestimada. Então, às vezes a gente vê assim, o programa que funciona, nossa, esse programa funciona, aí você vai lá ver, isso eu até tive uma experiência recente. Qual é o efeito do programa? O programa aplicado durante 1 ano conseguiu reduzir 0,1 dose de álcool no ano, sabe assim? Não dá nenhuma dose, 10% de uma dose de álcool no ano inteiro. Então, esse tipo de coisa, a hora que você vai olhar a fundo, isso não quer dizer nada do ponto de vista de política pública, de investimento social e assim por diante. Então, a gente tem que estar sempre atento a isso. Ou então, é uma amostra pequena, de 20, 30 pessoas, não aleatória. Tem várias questões que... E aí é divulgado como sendo um grande achado, né? Em termos de maconha medicinal, o que a gente vê é muito isso. Tem diversos estudos que não são estudos robustos, ensaios robustos. Um ou outro é, sim. Agora, muitos não são. E muitos mostram, inclusive, o contrário. E as pessoas não falam desses. Elas falam só dos que mostraram um efeito positivo para algumas coisas. Então, é tudo muito difícil, né? Eu sempre digo que o importante é a gente dar assim, eu nem digo interpretar a informação, é a gente dar a informação correta para a sociedade para que ela tome a decisão sobre eu vou beber, não vou beber, ou seja, ela tem que ter aquilo que a gente fala, decisão informada. Saiba que é isso. O que você vai fazer com essa informação é responsabilidade sua. Então, cabe à mídia dar a informação correta, porque ela tem um papel muito maior do que ela mesma percebe em termos de comportamento social, em termos de crenças normativas, que é aquilo que a sociedade acredita e faz e desenvolve. Então, tudo isso tem que ser mais trazido para a discussão, tem que ser mais alertado, né, discutido. E eu não respondi a outra. Tá vendo? A outra foram as sugestões. Isso, sugestões isso. Que são simples, que poderiam ser simples entre aspas, né? Eu nem digo, assim, vamos para a questão mais do que simples. Existem algumas medidas que seriam muito bem aceitas. Existe um estudo que eu até cheguei a mostrar lá no evento, que ele avalia a aceitabilidade de algumas políticas públicas para o álcool, por exemplo. E a gente vê que algumas delas têm mais de 60% de aprovação nacional. Por exemplo, a proibição de propaganda. Só que isso, por exemplo, a proibição de propaganda é uma coisa que seria, do ponto de vista de política pública, teria um efeito gigantesco, porque afeta tanto a iniciação do consumo de álcool por menores, ela reduz, quanto menos exposição ao marketing de álcool, menos iniciação eu tenho e menos binge, né, que é aquele bebê intenso do adolescente eu tenho. E hoje existe evidência também de que menos marketing também afeta o beber já do dependente, tá? Então, num primeiro momento, a gente achava que afetava só o jovem, mas afeta as pessoas que já são mais velhas e já são dependentes do álcool, né? Tem transtornos pelo uso de álcool. Isso é uma coisa que, do ponto de vista da população, não vai sentir a menor falta da propaganda de álcool, de verdade. Ela simplesmente é uma receptora passiva da propaganda, não faz a menor diferença na vida dela, mas afeta negativamente sem ela saber, tá? Só que a gente tem todo um lobby aí da indústria, a gente tem um lobby da própria mídia, que é mantida em boa parte pelo financiamento da indústria do álcool, por exemplo. Então, por que eles vão apoiar uma causa dessa, né? Existe o apoio da indústria do álcool nas campanhas políticas, enfim, existe toda uma complexidade que, apesar de ser algo que seria super apoiado pela população, não tem caminhado no Brasil. Então, a gente cada dia está vivendo uma exposição maior à propaganda de álcool, seja porque a nossa legislação é horrorosa em termos de propaganda, né, que exclui a cerveja de qualquer controle de propaganda, e
Porque hoje a gente tem, basicamente, o adolescente, muito mais do que está assistindo TV aberta, ele está no YouTube, exposto livremente a várias publicidades de álcool, financiamento de eventos, né, de lives da indústria do álcool, seja no Instagram, no Twitter, ele está sendo metralhado por publicidade, né, aquelas que aparece como promovida, de bebidas alcoólicas. Então, hoje, já não existia controle antes. Agora, o pouco que existia já para esses outros meios ficou meio que inexistente, né? Então, eu acho que, assim, precisamos investir nisso, no controle de propaganda, é uma coisa que a sociedade apoiaria muito bem. E outra coisa que tem que ser feita com urgência é simplesmente a aplicação da lei. Por que a gente continua vendendo álcool para menor de idade? Por que não existe controle em balada, em bar? Então, a lei já existe, a gente não precisa criar uma lei para diminuir a disponibilidade de álcool para menor de idade, a gente simplesmente precisa cumprir. E hoje isso é muito mal cumprido, né? Tanto assim que a maior parte... Pode falar, Ivanildo. Pegando esse gancho da venda de bebida, a senhora fez uma pesquisa em Santos sobre isso. Em Santos? Não, eu fiz eu ajudei a análise, sim. Ajudou. Eu ajudei na análise, isso, estatística, exatamente. Então, o que acontece? O adolescente, ele vai até o bar, até a padaria, etc., e compra. Enfim, só que a nossa lei não permite. Então, isso é uma coisa. Por que a gente não tem, assim, controle nenhum de venda em isopores, dessas bebidas em porta de balada, sem licença nenhuma? Na verdade, os controles mais básicos de venda a gente não tem. Mesmo assim, a falar, em algumas cidades você tem um controle, não pode ter bar a 200 metros de uma escola. Quem controla isso? Aí você vai nesse mesmo município e encontra os bares quase dentro da escola, né? Então, são essas medidas de políticas públicas que precisariam ser feitas. Em paralelo a isso, a educação, né, o Ministério da Educação deveria incluir no seu currículo programas de habilidades de vida, que existem evidências, né, claro que a gente tem que testar alguns deles para o Brasil, temos já alguns aqui, mas para prevenir diversos comportamentos de risco, não só droga, porque anda junto com o consumo de drogas, a violência, o bullying, né, que é a violência escolar, comportamento sexual de risco, né, então isso tudo anda muito junto, o comportamento, os transtornos psiquiátricos, e esses programas, eles ajudam na prevenção geral de saúde mental desses adolescentes, né, e a gente também não tem falado disso, a gente não tem escolhido os programas, não tem realmente investido em prevenção. Então, quando eu falo, por exemplo, da importância da espiritualidade, eu fico até feliz de ver que hoje, por exemplo, apesar de a gente falar mais disso no passado, hoje existe muito mais espaço para as comunidades terapêuticas em termos de financiamento. Porém, em termos de prevenção, a gente continua na mesma situação que a gente estava há 20 anos atrás, tá? Nada avançou. Então, isso, por que não avançou? Tem diversos motivos, mas a gente tem que saber que não avançamos, que a gente está estagnado em termos de prevenção. Tem um tempinho ainda, Maurício? Tem um tempinho? Tem, ainda temos. Depois nós vamos pedir bis. Sim. Sabe a última música? Repetir, né? Essa live aí tem muita coisa a ser desenvolvida. Maravilha. O Ivanildo, ele já se remexia ali todo na cadeira. Nossa, eu tô quieto aqui. Quero falar várias coisas. Zila, então veja bem, eu tenho uma ideia, é onde eu mais tenho me aprofundado na questão das políticas públicas sobre drogas. Que eu já vejo que o nome já deveria ser mudado para políticas públicas sociais sobre drogas. Certo? Porque deveria abranger essa parte social e não vai haver política pública sobre drogas eficaz se não houver desenvolvimento social. Se não vermos essa parte do desenvolvimento social, nós não vamos avançar sobre isso. Certo? Independente de qualquer modelo que esteja, proibicionista, legalizacionista, qualquer modelo que esteja, se não avançarmos nos desenvolvimentos sociais,
não vamos ter eficácia nenhuma. Nessa questão da prevenção, eu penso da seguinte maneira, muito se fala também só vamos trabalhar as habilidades, e trabalhar as habilidades junto com drogas, mas eu vejo que nós estamos muito longe de chegar num processo de educação. E a educação, quando eu falo para a criança e para o adolescente, que está lá numa comunidade carente, que está lá, que às vezes iria para a escola só para ter o seu alimento, e nós não temos isso. Eu vejo que deveríamos retornar àquele estado da escola integral para os alunos, certo? Integral, e principalmente nesses lugares mais carentes, ir lá fazer todo esse trabalho, certo? Onde teria esporte, onde teria música, onde teria todas essas coisas. E a gente está muito distante disso, não está se vendo projetos educacionais para isso. Por isso que hoje a gente fala muito sobre droga, né? A droga como influência, mas o que eles têm? O que eles vão fazer? Exatamente. Assim, você tocou num ponto crucial, né? A gente discute muito isso. Então, quando a gente está na escola, muitas vezes você olha para a criança e fala, poxa, a gente está aqui discutindo a questão, né, de drogas ou trazendo para ele um programa de habilidades de vida, quando, na verdade, ele nem tomou café da manhã, ele nem, entendeu? Ele está sem comer há 12, 15 horas, não tem um sapato. Então, assim, muitas vezes falta o básico, muito anterior a qualquer discussão de habilidades, né? É muito difícil, realmente, essa discussão no Brasil, porque a gente sempre acaba chegando nesse extremo, no extremo de que, claro, para um grupo, a gente, que tem muito, né, até por conta da desigualdade que a gente vive aqui, falta a gente trabalhar habilidades de vida com eles. Para outro grupo, falta tudo. E aí, a habilidade de vida é prioridade, eu vou te dizer, muitas vezes eu mesma olho e falo, não é. A prioridade é muito anterior, é a prioridade de sobrevivência dessa criança, e não ficar discutindo com ele como ele vai se comunicar para mostrar o que ele está sentindo para a mãe, né, ensinar para ele como se posicionar, como se defender. Não, antes disso eu preciso alimentá-lo, né, dar um teto, ver se a saúde dele mínima tá mantida, né, se ele tem condições. Então, isso a gente nunca pode esquecer. E é difícil chegar nesse equilíbrio, porque muitas vezes a hora que você está na ponta, você vê que falta o mínimo, falta o básico para a sobrevivência, né? E aí a gente entra, de novo, numa questão que também é importante quando a gente fala desses extremos, por exemplo, dos usuários de crack, né, do tipo, ok, eu vou tratá-lo, tirá-lo da Cracolândia, mas depois, o que eu vou dar depois que ele sair do tratamento ou da internação para que ele realmente se reinsira e tenha uma condição de sobrevivência, de subsistência, de manutenção, para não retornar esse consumo, porque muitos deles, a gente sabe, é claro, não são todos, mas muitos estão lá por questões realmente de falta de outras alternativas, de uma situação muito degradada social. Então, assim, não trabalhar o social, em muitos casos, é simplesmente, assim, é não trabalhar nada, né? Assim, nada além desse mínimo, né, vai resolver num primeiro momento. Então, a gente tem que estar sempre alerta a isso. E no Brasil, isso é digamos assim, uma discussão crucial. Quais são as nossas políticas sociais que nos permitem? Eu nem me foco tanto na redução de desigualdade, não é isso, é a condição mínima de vida para essas pessoas. É a gente, o que a gente tem que fazer para tirar essas pessoas da miséria e colocá-las num status, né, de sobrevivência digna. O que falta? Falta tudo. Falta educação, né, falta emprego. É isso. Se a gente não tem emprego, por que a gente está pensando em programa de habilidade de vida na escola? O que vai adiantar? Ele não tem emprego, ele vai ter que roubar, entendeu? Então, o buraco é muito fundo. É desanimador? Mas a gente não pode... O que eu sempre digo é assim, a gente sabe de tudo isso, mas cada um de nós faz uma pequena parte nesse todo, sem esquecer das outras partes, mas cada um de nós tem uma responsabilidade de tocar em um pedaço, ir lá e carregar aquilo para que se desenvolva, né? Senão, se a gente não pensar assim, a gente desiste. Fala assim, mas o que eu estou fazendo é um nada no meio do oceano. Não, é um nada que se todo mundo fizer um nadinha, a gente faz um nadão, né? É uma coisa grande. Então, a ideia é essa. Obrigado. Ivanildo? Eu fiquei
enfim, teriam várias ponderações, questionamentos, mas eu fico muito feliz de ver a doutora Zila como uma grande pesquisadora, falando de uma maneira objetiva, direta, simples, extremamente inteligível, né? Então, quem está aqui do outro lado não está vendo uma pessoa, né, falando de uma maneira tecnicista, mas de uma maneira bem humana, bem direta e bem objetiva. Penso eu que o caminho para construirmos uma sociedade mais bem informada é esse. Usarmos a mídia, já que a mídia convencional fecha as portas, inclusive tem alguma pergunta aqui falando sobre isso, do papel da mídia também nesse processo, precisamos ter espaços como esse, de reflexão, para que essas informações, por exemplo, que a doutora Zila está trazendo, sejam disseminadas. Nós precisamos pulverizar isso para a grande população. Alguns não conseguirão fazer com que essa informação tenha, de fato, alguma efetividade ou até mesmo algum uso. Mas eu penso que muitos outros conseguirão compreender melhor a complexidade do tema relacionado à prevenção, às drogas e ao alcoolismo. E quando a gente fala de vulnerabilidade social, não tem jeito. Sempre que se faz uma pesquisa e se relaciona à questão social, econômica, financeira, e isto vai atingir essa população mais vulnerável, a incidência de violência, de uso de drogas, sempre é maior. Por aquilo que a doutora Zila mesmo disse, a ausência do Estado, muitas vezes, é a ausência de oportunidades para que essas pessoas consigam, de fato, ter uma clareza melhor sobre aquilo que é a saúde, a cultura, a educação. E eu não vou deixar de falar que nós vivemos num país que nos últimos 20, 30 anos viveu sobre a égide de uma ideologia que, com certeza, prejudicou muito no que se refere às políticas públicas voltadas para a saúde mental, álcool e outras drogas, e o quadro que nós temos hoje aqui é muito em função disso. Ok. Zila, nós estamos chegando no final, nós teríamos muita coisa, né? Nós já são 9 horas, não quero estender, eu quero só dizer para você, eu sou assistente social, e sou especialista em dependência química. Eu passei, né? Eu sou uma daquelas pessoas que me identifico como o voo da Fênix, né? Eu vi aquilo, eu vivi aquilo, e eu conheço muita gente. Eu moro aqui numa comunidade chamada Santa Carlota, do Instituto Bairral. Hoje nós temos 100 pessoas aqui que estão assistindo essa live, né? E voluntariamente, né? A gente não tem a pretensão de empurrar nada, mas são pessoas que a gente discute muito isso que você falou. Não é só o tratamento, o espaço, né? É a alimentação, a segurança psicológica, é a prevenção, é você pensar no seu projeto de vida, a documentação, né? Todas essas questões são importantes, parece que são pequenas, a higienização, os dentes, né? Exames. É claro que quando a gente olha tudo isso no Brasil, a gente fala, meu Deus, mas é possível, nós somos SUS, né? Nós estamos aqui no SUS e fazendo um trabalho maravilhoso. Então, assim, eu quero agradecer demais o trabalho que você presta, né, para a população. Quero repetir que você falou 2 coisas que são importantes. Respeitar a lei, fazer que a lei seja cumprida, né? E propaganda, cortar a propaganda, como aconteceu com o tabaco, né, que foi uma evidência grande, isso já daria uma sobrevida para essa juventude, né, que se inicia aí com álcool, tabaco e outras questões, e não existe nenhum tipo de restrição. Então, eu quero agradecer, quero deixar as últimas palavras para você, quero agradecer meus colegas, o Ivanildo, que está aqui com a gente no programa Sinapse, querido amigo Pete Hauer, foi muito bom conversar com você e gostaria das suas considerações finais. Tem muita gente assistindo você, do Brasil inteiro. Aí eu não coloquei aqui as pessoas, mas tem de Rondonópolis, tem de Santa Catarina, né? Tem de Pernambuco, tem de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Que legal.
Tem até de Tem Curitiba. até de Curitiba. Tem até de Curitiba, até de São Paulo. Então, São por Paulo favor... também. Sim, eu na verdade, só tenho a agradecer a oportunidade de estar com vocês, de poder expressar, né, um pouco daquilo que eu penso, e realmente, assim, estou à disposição para voltar outras vezes, conversarmos outras vezes, né, e acho que a iniciativa de vocês com esse programa é fundamental. Então, acho importantíssima essa mobilização da mídia para que chegue a informação às pessoas, né? Então, a gente crucifica, né? Fica dizendo, não pode a mídia. Não, vamos fazer bom uso, então, dessa mídia. A gente, né? Então, vocês estão fazendo isso. Então, eu parabenizo pela iniciativa e me coloco à total disposição para voltar em outros momentos. Já está aceito. Vamos fazer sim, não é verdade? Bom, então, boa noite, muito obrigado. Obrigada Ivanildo, a vocês. muito obrigado, viu? Bem-vindo. Também você vai voltar também. Pete, né? Hoje não tem historinha, né, Pete? Não tem historinha. Obrigado, Zila. Obrigado pela... Obrigada a vocês. De saberes, Maurício, Vanildo. Abração para vocês todos aí, a todos aqueles que nos escutaram. E não esqueçam, curtam a página Dependência Química e Saúde, a revista. Tá? Um grande abraço a todos. Por sinal, a Zila também já é uma colunista da revista Dependência. A gente está transferindo material do Previna, isso mesmo. Isso, E você acabou não falando do Previna, mas vamos falar na próxima live. Tá bom. Eu entrei no Previna, eu fui levantando, só para você ter uma ideia, tem 21 artigos sobre a criança e o adolescente, 26 artigos sobre o álcool, 10 artigos sobre o crack, tudo atualizado, 14 sobre drogas e religião, 8 drogas e sexo, 10 artigos sobre a família, e aí, quando eu olhei aquele leque de temas, eu não conseguia anotar tudo, mas é maravilhoso, né? É o núcleo de pesquisa, fantástico, o Previna, e espero que a gente possa falar, viu? Muito obrigado. Sim. Um grande Obrigada abraço. A vocês, gente. Bom final de semana. Obrigada. É a maior produtora de pesquisa no Brasil, a doutora Zila. Sério. Obrigada, gente. Sério. Tchau, um abraço. Tchau. Tchau, pessoal. Falou, tchau. Obrigado.